Isso é o que toda grávida deve saber sobre os seus pés durante a gestação. Olá, seja muito bem-vinda. Eu sou a Natália Faro, fisioterapeuta especializada em saúde dos pés femininos. E você já se fez essa pergunta? Se você está grávida ou se você conhece alguma grávida? Qual é o impacto da gravidez desse aumento de peso corporal na saúde dos pés? Afinal, são eles que suportam toda essa alteração. Eles são a base do nosso corpo. Já se perguntou? É sobre isso que a gente vai falar hoje aqui. E eu vou te ensinar como você vai escolher os melhores calçados e estratégias que você pode adotar para que os seus pés passem por essa fase de uma forma mais tranquila possível, sem te incomodar. Mas antes do tema, se inscreve aqui nesse canal. Eu sempre vou colocar conteúdos relacionados à saúde dos pés femininos e elegância. Aqui a gente não vai falar sobre tem que usar sapatos feios porque são mais confortáveis e saudáveis. Não, a gente preza pela estética e pela beleza sim, porque nós mulheres queremos estar bonitas, queremos estar arrumadas para nossa autoestima. E isso faz toda a diferença na saúde também. Então ativa também as notificações para quando eu colocar um conteúdo, você receber e não perder nada. Durante a gestação, o corpo feminino passa por muitas mudanças. Alteração de peso, porque tem um bebezinho ali crescendo dentro do corpo da mulher. E essa alteração de peso vai sobrecarregando as articulações, o que é normal. O nosso corpo, ele vai se adaptando e se acostumando com isso para conseguir levar essa gestação da melhor forma possível. Isso é a natureza que consegue fazer o nosso corpo se adaptar. Outra alteração que acontece é a frouxidão ligamentar. Os ligamentos, as estruturas do corpo feminino ficam mais frouxas para justamente conseguir acomodar melhor, principalmente na região do quadril, conseguir acomodar melhor o bebê. Só que o corpo, ele não faz essa frouxidão apenas na região do quadril, ele faz em todo o corpo. Isso significa que nos nossos pés isso também acontece. Então existe também uma frouxidão ligamentar no tornozelo, nos pés. Por isso que nessa fase a mulher está mais propensa a torções, a lesões ali relacionadas ao movimento brusco, porque os ligamentos estão mais frouxos, eles não estão tão firmes ao ponto de conseguir, de repente, segurar o pé dessa mulher como ele estaria se ela não estivesse grávida, por exemplo. Isso eu estou falando de uma mulher que já não apresenta essa frouxidão ligamentar fora do período de gestação. Porque mesmo que você não tenha nenhum tipo de alteração nos ligamentos, no período da gravidez isso vai acontecer no seu corpo, porque é algo típico da gestação. E por esse motivo a gente precisa ter atenção aos nossos pés. Precisamos dar reforço, trabalhar, fazer ativações nos pés para que a musculatura esteja ainda mais competente para sustentar o peso, essa frouxidão ligamentar, sem nenhum dano maior durante a gravidez. Outra questão que acontece muito, quem está grávida vai se identificar, é o inchaço. Os pés incham bastante. Não é com todo mundo que acontece, mas é bastante comum o inchaço dos pés e pernas. E isso acomete, às vezes, no aumento do tamanho do número do calçado. Quem aí já não ficou grávida e sentiu que o pé aumentou depois que ficou grávida? Algumas sentem que aumenta e depois volta para o número que era antes, mas algumas sentem que o pé aumenta de tamanho e não regride. Isso é muito comum de acontecer. E para isso não impactar de uma forma negativa para a saúde dos pés, porque se for ao lado dos sapatos, você consegue adaptar. Você passa a comprar um número maior e tudo bem. Mas você não quer que isso acometa a saúde dos seus pés. Você não quer que a fase da sua gravidez influencie no surgimento de dor nos seus pés. Então é para isso que eu estou aqui hoje. Um grande desafio nessa etapa da vida é escolher um calçado que seja confortável, que acomode todas essas alterações sem causar dor, mas também te deixando bonita, sem te deixar com cara desleixada, com um estilo visual que você não gosta, porque a mulher, quando tá nesse período de gravidez, já tem tantas mudanças acontecendo, às vezes um impacto grande na autoestima também pode acontecer pela mudança visual que também acontece, e o ideal é que a gente tenha o mínimo de danos e incômodos possíveis nessa fase. E a gente vai falar aqui hoje sobre a saúde dos pés. Os calçados têm um papel muito importante para acomodar melhor os pés nessa fase. Então, escolher sempre calçados que
que tenham suporte na base do pé. Isso significa que sapatos com a base muito estreitinha, fininha, não vai funcionar bem, porque isso vai exigir ainda mais dos seus pés e pode te deixar propensa a torcer o pé quando estiver andando numa calçada, por exemplo. Então, não, você vai preferir a base do sapato maior, mais ampla, que o seu pé vai estar bem acomodado dentro dela. Independente se for um sapato fechado ou aberto, porque não se engane, sapatos fechados também podem ser ciladas para você torcer o pé no meio da rua, tá? Não é só sapato aberto, não. Segundo ponto que você vai observar ao comprar e escolher os seus calçados durante a gravidez é a amarração no tornozelo, mas não aquela amarração super apertada, porque lembra que eu disse que o pé fica mais inchado? Se você aperta demais, você pode acabar gerando um problema circulatório ali, além do ortopédico. Então, não é uma amarração apertada, mas o suficiente para deixar o seu pé firme no calçado, principalmente quando a gente fala de sapatos abertos. Aí aqui sim eu estou me referindo principalmente aos sapatos abertos, rasteirinhas, sandálias, porque quando você amarra no tornozelo, traz essa firmeza a mais. Então, se você pisa em falso, seus ligamentos podem não segurar tão bem os seus pés, mas se você está com um calçado que seja mais firme, isso pode favorecer, nem que seja um pouquinho. Mais um ponto importante para você observar: jamais use calçados que sejam totalmente abertos. Eles podem não ter amarração no tornozelo, mas se, por exemplo, for uma sapatilha que envolve o seu calcanhar, tudo bem não ser amarrada no tornozelo, mas aquele estilo mule, por exemplo, que você calça o pé e não tem nem amarração no tornozelo, nem envolve o seu calcanhar, esse sapato pode ser perigoso, pode deixar o seu pé, o seu corpo mais propício a torcer o pé, a ter uma queda, justamente por essa diminuição na competência dos pés nessa fase. Eu quero deixar claro aqui que os calçados, eles são uma parte pequena nessa estabilidade, no seu dia a dia, mas se for escolhido de forma errada, pode trazer incômodos indesejáveis, porque é uma fase tão bonita, é uma fase que você está gerando uma vida e já está passando por tantas mudanças. Por que não ter uma atenção maior para a saúde dos seus pés, para escolher os calçados mais adequados, para que eles ajam ao seu favor e não sejam um incômodo, um empecilho para você desfrutar tão bem dessa parte tão linda da sua vida? Associada à boa escolha dos calçados, você pode também incluir exercícios de ativação dos seus pés na sua rotina, porque isso vai influenciar na competência dos seus pés, na firmeza que eles vão ter nessa fase, já que é uma área que é afetada por essa diminuição da firmeza dos ligamentos. Então, toda ativação e fortalecimento dessa região, dessas estruturas dos seus pés musculares, são bem-vindas. No meu perfil do Instagram, Nath Faro, eu ensino vários exercícios que você pode incluir na sua rotina. E se você quiser que eu faça um vídeo aqui para o canal do YouTube falando sobre isso, deixa aqui nos comentários. Eu mesma leio todos os comentários e vai ser um prazer gravar esse vídeo se for um tema de interesse de vocês, para ensinar os exercícios que são realmente eficazes e que vão fazer efeito nessa fase da gravidez sem prejudicar, porque também a fase de gestação é uma fase delicada que a gente precisa ter alguns cuidados. Então, se você quiser, deixa aqui nos comentários que vai ser um prazer atender vocês. Se você gostou do tema desse vídeo, se já achou interessante, se foi algo que você não tinha prestado atenção, curte aqui esse vídeo. Isso me ajuda a entregar essa informação para mais pessoas. E se você lembrou de alguém e conhece alguém que está passando por essa fase, envia esse vídeo para essa pessoa. Essa informação vai ajudar tanto as mulheres. Ter conhecimento traz uma liberdade muito grande para a gente, para conseguir saber o que fazer para melhorar e para não ter nenhum incômodo, nenhuma chateação nessa fase que é tão linda da gravidez. E se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui. É só clicar esse botão. É uma ação tão rapidinha que para mim faz muita diferença. Vai me ajudar a crescer esse canal cada vez mais e levar a informação para muito mais pessoas. Espero que você tenha gostado desse conteúdo e até o próximo vídeo. Tchau!